1 aos Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai ardentemente os dons espirituais, mas, sobretudo, o de profetizar. Porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, já que em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina? Ora, até as coisas desprovidas de vida emitem som, como a flauta ou a cítara, mas se não formarem sons distintos, como se reconhecerá que melodia se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der um toque incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não proferires palavras inteligíveis, como se compreenderá o que é dito? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas variedades de sons vocais no mundo, e nenhum deles é sem significado. Mas, se eu ignoro o sentido dos sons vocais, serei como estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será como estrangeiro para mim. Assim ocorre convosco, já que anelais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas, ore para que as interprete. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento permanece infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. De outra maneira, se tu agradeces com louvor em teu espírito, aquele que ocupa o lugar de simples ouvinte, como dirá o amém às tuas ações de graças, visto que não entendes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o teu próximo não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Mas, na congregação, antes prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos na maneira de pensar, mas sede meninos na malícia. No entanto, maduros no modo de pensar. E na lei está escrito: com línguas estranhas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os não crentes. E a profecia não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem simples ouvintes ou incrédulos, não dirão que estáis fora do juízo? Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou simples ouvinte entrar, por todos será convencido, por todos será julgado. Os segredos ocultos do seu coração serão manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, e outro doutrina, e outro revelação, e outro língua e interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas, que somente 2 falem, ou quando muito 3, cada um no seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, que se cale na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E quanto aos profetas, 2 ou 3 falem, e os demais julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado algo, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um na sua vez, para que todos aprendam e todos sejam encorajados. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, senão que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se algo querem aprender, perguntem em casa a seu esposo, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. Porventura, procede de vós a palavra de Deus? Ou somente a vós foi enviada? Se alguém crê que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E se alguém os ignorar,
Deus será ignorado. Portanto, irmãos meus, procurai com zelo o dom de profetizar, e não impeçais o falar em línguas, mas tudo seja feito com decoro e com ordem.